Negão, eu queria só, o Paulo Storani, nessa primeira parte que a gente passa da entrevista dele, ele diz que não dá para passar pano em nenhum dos dois, que os milicianos se tornaram... São bandidos, né? Tão bandidos e tão criminosos e tão organizados quanto o policial que vai para o lado do crime é pior do que o bandido. O policial que vai para o lado do crime, compactua com o crime, ele é muito pior do que o bandido convencional, porque ele tem todo um treinamento. Geralmente ele atira melhor do que esses bandidos, como o Negão falou, né? Ele sabe atirar, né? Ele se corrompe. Então ele é muito pior, 10 vezes pior. Não tem coisa pior do que corrupto. O policial, então, nem se fala. Em todas as carreiras, né? Mas o policial, em si, quando ele se corrompe, é uma desgraça. O miliciano não dá tiro cego, né? O traficante dá tiro cego. Ah, dá tiro cego também. Não, mas o miliciano sabe aonde... Matou aqueles médicos achando que era um miliciano? Ele sabe, o grande problema, que nem ele falou não que... Não teve audiência de custódia, né? Pagaram com a vida. Falta inteligência, na minha opinião, eu acho que eles têm muita inteligência, porque eles já estão dentro da política. Traficantes já estão dentro da política, já tem o seu candidato ali. Milicianos também, eles rifam a comunidade ali. Então tem comunidade que o político vai lá e quer o voto daquela comunidade, o traficante rifa e obriga as pessoas a votarem. Então por isso que fica difícil. O que a gente acaba vendo muito no Rio, o Palumbo vai poder até falar melhor do que a gente aqui, é que a gente só vê a ação do poder público quando uma determinada coisa passa dos limites a ponto de ir para a televisão. Então, por exemplo, todos os dias aquelas comunidades são subjugadas. Todos os dias você tem traficantes desfilando de fuzil. Todos os dias as pessoas estão sendo extorquidas para tal segurança dentre os milicianos. Mas quando é que isso vira notícia? Quando, por exemplo, morre os médicos lá na Barra, né? Isso, na Barra, né? Ou então, quando morreu agora o sobrinho do miliciano, e aí ele mandou queimar os ônibus, você tem imagem dos ônibus sendo queimadas, as pessoas saindo desesperadas de dentro do ônibus. Então, quando isso vira notícia, aí o Estado resolve fazer alguma coisa. Mas lá não existe ações pontuais, porque isso está dominando todos os dias. Todos os dias você tem os traficantes vendendo drogas, todos os dias você tem o baile funk, aonde os nossos filhos e vizinhos todos estão sendo ali corrompidos. Quem não está sendo corrompido pela droga dentro do baile está sendo corrompido porque não consegue dormir. Imagina essa pessoa que tem que trabalhar no outro dia. Só que o poder público só se coça, vamos dizer assim, popularmente, quando sai na mídia. Quando sair na mídia. Está muito pior agora, e eu concordo com o nosso entrevistado, porque nós temos um governo frouxo em relação a isso. É um governo que boa parte ali defende liberação de drogas, é um governo ali que você só vê ter força quando você está falando de CACs, que é a pessoa que realmente pagou pela sua arma, que teve todo um processo para conseguir a sua arma. Ela não comprou na esquina, ela não comprou do Paraguai a arma dela. A gente não tem um controle eficiente de fronteiras, a gente não tem esperança zero agora, né, de que o Exército possa intervir para poder fazer alguma coisa. E mesmo que intervenha, vai intervir... Não vai fazer nada lá, porque lá não é função para Exército. Enxuga um gelinho, dá uma entrevistinha... Ali não é função para Exército. Vai embora. E não vai fazer nada, não vai fazer absolutamente... Quantas pessoas morreram até setembro lá, assassinadas? 2.000 pessoas. Dá quase... Você está falando do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Dá quase 10 pessoas por dia, ou seja, uma pessoa a cada 2 horas e meia. Meu senhor, está tão desandado lá, Elaine, está tão desandado. Eu tenho um colega deputado, Sargento Portugal, que é do Rio de Janeiro, policial militar. E ele me noticiou que ele me mostrou fotos, me noticiou uma denúncia que vem que alguns policiais, para trabalhar em determinados morros, eles têm que passar por uma blitz de traficantes. É surreal um negócio desse. Surreal. Então o policial vai trabalhar, vai assumir o plantão lá no morro. Ele tem que pedir permissão para o traficante dá uma olhada na viatura, ele sobe. E nós estamos esperando as imagens. Quando chegar, nós vamos jogar na mídia. Porque não é possível um governador, um secretário de segurança pública que manda o seu policial para um ambiente desse e ele ainda é subjugado desse jeito, como se estivesse sendo revistado, aliás, está sendo revistado para assumir seu posto de trabalho. Ou seja, isso é a falência total do Estado. É a falência. Acabou. Não é possível. Enquanto o Negão está certo, governo frouxo, governador frouxo, acontece isso. Olha aqui em São Paulo o que aconteceu. Vamos dar um exemplo. Teve uma morte de um policial, Patrick Reis, aqui no Guarujá. O que o Tarcísio fez? Ele mandou imediatamente a sua principal força policial de pronta resposta, que é a Rota, para lá. Ele mandou imediatamente. E aí fizeram o que tinha que ser feito mesmo. Bandido atirou na polícia, ele tem que tomar tiro. E não é no braço.
e não é na perna. Porque para quem não sabe, para quem é especialista de segurança de ar-condicionado, ele acha, porque eu já ouvi isso de um juiz. Por que você não atirou no braço, na perna? E já falei isso várias vezes. Porque eu não sou videogame, eu não aperto o botão aqui, sai outro delegado Palumbo para cuidar dos meus filhos. Segurança do quê? De gabinete de ar-condicionado. Nunca prendeu nem o dedo na porta. Nunca prendeu nem o dedo na porta. Se tiver um tiroteio, sai correndo ou então faz cocô nas calças. A verdade é essa. Depois dessa, eu vou chamar o segundo trecho da entrevista com o Paulo Storani, que falou um pouquinho sobre todo esse histórico aí de criação das milícias há 40 anos atrás no Rio de Janeiro. Rodamos. Estamos falando há 40 anos da evolução das organizações criminosas. Mas devo lembrar também que há 40 anos foi aqui publicado, na verdade, em 1984, a Lei de Execuções Penais, né? Que é como trata aquele que foi condenado pelo Código Penal. A Lei de Execuções Penais, ele cria ali algumas condições, e eu conheço muito bem, porque nesse momento eu estava entrando na Academia da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no ano anterior, em 1984, nós nos debruçamos para estudar a Lei de Execuções Penais, uma disciplina específica que na época era penitenciarismo. E nós ficamos muito surpresos com aquela legislação, porque ela criava, ela seria muito bem implantada, mas num ambiente de extrema tranquilidade. Talvez um país nórdico, talvez na Suíça, talvez um país europeu, mas de alto nível, porque ele tratava o apenado de uma forma tal que ele parecia alguém que só cometeu algum tipo de deslize. Quisesse ele ter assassinado alguém, quisesse ter traficado, quisesse ter extorquido, enfim. Então criou várias condições, na verdade, benefícios concedidos à criminalidade que dificilmente alguém que foi condenado na pena próximo da máxima, ou a máxima, que nós não temos nenhuma pena acima de 20 anos para cada crime, ele ficasse pouco tempo preso. Na verdade, ele cumpria um percentual da pena, varia de 1/6 até a metade da pena, mas que ele logo ganharia a rua progredindo no regime, de um regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. E depois, ao longo desses anos, foram criando condições como as famosas saidinhas de Natal, saidinhas de Ano Novo, saidinhas do Dia dos Pais, do Dia das Mães, independente do que o facínora tenha tido feito, o crime que ele tenha cometido, e posteriormente também a questão da visita íntima, e posteriormente também recursos financeiros, que é o Bolsa Exclusão, na verdade que o camarada, quando ele está fora dessa situação, ele recebe uma bolsa, né, para ele poder sustentar a família dele. Então, foi criando condições que tornou o crime algo atrativo, né? Por quê? Porque, na verdade, se alguém for identificado e preso, ele vai ficar pouco tempo preso. Devo lembrar aqui que a média nacional de elucidação de homicídios, ele não passa de 8%. Significa que 92% da chance de um homicida ser sequer identificado e preso. E se for preso, pouco tempo preso. E aí, delegado Palumbo? É a falência total da segurança pública. Você quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo atual. Alexandre Nardoni lê um livro e tem uma remissão de pena. Quer dizer, ele mata a filha, aí ele lê um livro na cadeia e aí diminui um pouquinho a pena dele. Não, você acha que esse país é sério? Isso é real. É verdade. Você acha que esse país é sério? Você acha que tem condição disso aqui dar certo? Não tem. Há 3 semanas atrás, colocaram para votar em regime de urgência na Câmara dos Deputados um projeto de lei para tornar hediondo quem mata criança. Até 12 anos, se você matar uma criança, a pena vai ser aumentada de 12 a 30 anos e vai se tornar um crime hediondo. Diversos partidos de esquerda orientaram seus deputados a votarem não. Eu fiquei tão nervoso que eu tirei uma foto do painel para ninguém falar que é fake news. Porque tudo que você fala aqui contrário à esquerda, você vira bolsomínio, fundamentalista, de direita extremista. Eu sou de direita, não sou extremista. Agora, você não querer aumentar a pena de quem mata uma criança e não tornar isso hediondo, para mim isso é surreal, Elaine. Eu não consigo admitir uma situação dessa num país que realmente quer que a segurança dê certo. Qual era a justificativa? Eu não consigo entender, talvez o eleitorado deles. Talvez o eleitorado, porque, por exemplo, o projeto de lei para acabar com a saidinha está parado lá no Senado. Por que eles não colocam isso para votar em regime de urgência? Tudo que o governo tem interesse, ele coloca lá
Geralmente... Ele está mais preocupado em fazer pautas que vai atrair aí a atenção de todo mundo. Mas um dos clamores da sociedade é a segurança pública, né? Executivo, né? Um problema que... Hoje o nosso Congresso virou isso. O nosso Congresso virou uma barganha, né? Vai receber emenda, vai receber carga, vou receber não sei o quê, vou receber a Caixa Econômica. Então vamos aprovar aqui offshore essa semana. Eu queria acrescentar também, o Palumbo e o Negão falaram sobre um fator muito forte, que é a questão da leniência do governo, tanto do governo, principalmente do governo federal. Você tem, o Storani trouxe a questão das leis que não estão sendo suficientes para punir essas pessoas e, como ele disse, tornaram o crime uma coisa atrativa. Mas a gente tem uma questão do Rio de Janeiro, que é o crime no Rio de Janeiro, ele depende de dominação territorial. Tanto o traficante como a milícia, ele tem que dominar ali a comunidade, a favela, e lá ele vende os serviços dele, ele vende drogas, e ele até, como o Negão falou, tem uma influência política porque ele domina aqueles votos que estão ali. Então é um problema muito grande. Você tem que ter uma gestão totalmente estruturada para lidar com isso. Se a gente pegar uns números, por exemplo, em 2018 teve uma intervenção federal lá, e não foi aquela coisa só de teve a questão dos soldados entrarem nas favelas, mas a intervenção foi mais uma coisa de mudar a gestão da polícia, ou seja, você criar logística, se você compra um monte de viatura, elas quebram todas ao mesmo tempo. Então eles fizeram um plano para que elas fossem substituídas ao longo do tempo. Você desativou aquelas unidades de polícia pacificadora que estavam disfuncionais, ou seja, foi feito aí e se colocou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em investimentos. Então o crime começou a cair. De 2019 a 2022, caiu 24% os homicídios, por exemplo. Só que no primeiro semestre desse ano, isso já começou a subir de novo. Subiu para 9%. A gente tem aqui, foram 1.941 homicídios. Então, o que acontece? Você tem aquela onda de violência que tinha lá em 2018, ela está acontecendo de novo agora. E uma grande parte disso foi por causa do ex-governador Wilson Witzel, que acabou com a Secretaria de Segurança, jogou no lixo os planos que a intervenção federal tinha feito, que eram planos para serem implementados por governos normais e não por um interventor. Mas eles jogaram isso no lixo e criaram Secretaria de Segurança, tiraram a Secretaria de Segurança, criaram Secretaria de Polícia Civil e Secretaria de Polícia Militar. Na prática, isso possibilitou loteamento de cargos e a volta da política para dentro da polícia. Naquela época, descobriu-se que muitas operações ficavam na gaveta por influência política e tudo isso começou a voltar depois e, infelizmente, o Cláudio Castro também não reverteu. Mas isso acontece até hoje, viu, de não ter operações policiais por interferência de governador. Sabe o que é ruim?